Você sabia que existe um lugar na Terra onde você simplesmente não afunda? Mas talvez o mais impressionante desse lugar não seja o que acontece com o seu corpo, e sim o que ele pode revelar sobre a sua vida. E esse lugar é o Mar Morto, um dos pontos mais baixos de toda a Terra. Localizado entre Israel e a Jordânia, ele não é apenas um ponto turístico curioso, ele é um dos lugares mais extremos do planeta. O Mar Morto é um lugar único no mundo. Ali ninguém afunda, e o motivo é simples. A água tem uma quantidade de sal extremamente alta. Ele é aproximadamente de 8 a 10 vezes mais salgado que o mar, o que deixa a água muito mais densa e faz com que o corpo humano seja literalmente empurrado para cima, permitindo que qualquer pessoa flutue com facilidade. Esse excesso de sal acontece porque o Mar Morto é um lago fechado alimentado pelo Rio Jordão. A água entra, mas não sai. Ela evapora com um calor intenso, deixando para trás grandes quantidades de sal e minerais. Apesar do nome, ele não é um mar de verdade, mas sim um grande lago. Foi chamado assim por tradição antiga, já que sua grande extensão e aparência lembram um mar. E o nome Morto vem do fato de que quase nenhuma forma de vida consegue sobreviver em suas águas tão salgadas. Você entra naquela água e automaticamente é empurrado para cima. É impossível nadar como em um mar comum. O seu corpo simplesmente flutua. Toda a água que chega ao Mar Morto, principalmente do Rio Jordão, fica presa. Ela não tem saída. Agora imagina isso acontecendo por anos, décadas, séculos, milênios. O sol evapora toda aquela água, mas o sal permanece e vai se acumulando camada sobre camada até transformar aquela água em uma das mais densas do planeta. E aqui entra algo poderoso. Quanto mais densa a água, mais ela empurra o seu corpo para cima. É física. Mas quando você vive isso, parece milagre. Você entra e, sem esforço, seu corpo começa a subir. Você tenta afundar, mas não consegue. É como se a água te segurasse, como se dissesse: eu sustento você. Mas nem tudo que sustenta cura. E se essa água entra nos seus olhos, vai arder e muito. E se entra na sua boca, pode ser muito perigoso. Então você percebe que aquele lugar fascinante também é hostil. Mas talvez o mais impressionante não seja o que acontece com o seu corpo, e sim o que não acontece naquele lugar. O Mar Morto não tem peixes, não tem plantas aquáticas, não tem vida como conhecemos. A concentração de sal é tão extrema que quase nada consegue sobreviver ali. É um ambiente silencioso, denso, quase como se a própria natureza estivesse contando uma história. E não para por aí. O Mar Morto está a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo da superfície terrestre. É como se você estivesse literalmente descendo ao ponto mais profundo da Terra, um lugar
onde tudo parece mais e mais pesado, mais intenso, mais concentrado. E ainda assim, curiosamente, muitas pessoas vão até lá em busca de cura. A lama do Mar Morto é rica em minerais e é conhecida no mundo inteiro por seus efeitos terapêuticos. Pessoas com problemas de pele viajam de longe para se cobrir com aquela lama escura, acreditando no seu poder de restauração. É quase um paradoxo, um lugar sem vida que atrai pessoas em busca de renovação, um lugar onde nada cresce, mas que, ainda assim, oferece algo valioso. E talvez seja exatamente isso que torna o Mar Morto tão simbólico, porque ele não é apenas um fenômeno geográfico. Ele também carrega um peso histórico e espiritual. A região ao seu redor está diretamente ligada a uma das histórias mais impactantes das Escrituras, a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades marcadas pela corrupção, pela decadência moral, pela perda completa de valores. E segundo o relato bíblico, aquele ambiente de morte, aquele cenário árido e salgado, é um reflexo das consequências de escolhas humanas. O Mar Morto, então, não é só um lugar onde não existe vida. Ele se torna um símbolo de tudo aquilo que ao longo do tempo vai sendo sufocado, endurecido e paralisado. Porque assim como aquela água extremamente salgada impede qualquer forma de vida, existem coisas dentro de nós que, quando acumuladas, também impedem o crescimento. Mágoas não resolvidas, orgulho, amargura, decisões erradas repetidas ao longo do tempo, tudo isso pode transformar o coração em algo parecido com o Mar Morto. Bonito por fora, impressionante à primeira vista, mas sem vida por dentro. E o mais perigoso é que, assim como no Mar Morto, você até pode flutuar, mas não consegue avançar, fica preso, estagnado, sem profundidade real, sem movimento, sem vida. Talvez hoje você esteja exatamente assim, parado, carregado por coisas que parecem invisíveis, mas que estão te impedindo de viver plenamente. E a pergunta que fica é: o que dentro de você precisa deixar de ser morto para que a vida volte a fluir? Porque existe uma diferença enorme entre flutuar e viver de verdade. E talvez o Mar Morto não esteja ali apenas como uma curiosidade da natureza, mas como um alerta silencioso de que uma vida sem renovação, sem mudanças, sem transformação, pode até parecer estável, mas, no fundo, está completamente parada. Existe uma profecia poderosa no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ali, o profeta vê um rio saindo do templo de Deus. No começo, um rio pequeno, mas esse rio vai crescendo e crescendo até se tornar impossível de atravessar. E esse rio segue em direção a um lugar específico, o Mar Morto. E quando essa água chega no Mar Morto, o impossível acontece. As águas são curadas, onde não havia vida, passa a existir vida, peixes, movimento, abundância. Ou seja, até aquilo que parecia morto pode viver novamente quando é tocado por Deus. E talvez isso não seja apenas sobre um lugar, talvez seja sobre você, sobre áreas da sua vida que hoje parecem paradas, secas, sem esperança. Talvez você esteja carregando coisas demais, guardando dores, acumulando silêncio, sem saída, e por fora até parece que está tudo bem, mas por dentro você está pesado,
parado, cansado. O Mar Morto, meus amigos, ensina algo que a gente não pode ignorar. Tudo o que não flui, morre, mas a presença de Deus tem poder para transformar até aquilo que está morto em vida novamente. Agora deixa eu te contar algo real. O Mar Morto está diminuindo. Ano após ano, o nível da água está baixando. O fluxo do rio está reduzindo e a ação humana tem acelerado isso. Ou seja, até um dos lugares mais impressionantes da Terra não é eterno. E isso é um alerta. Nada que fica fechado permanece. Nada que só acumula vive. E agora eu te deixo uma pergunta. Você tem vivido como um rio ou como um mar morto? Você deixa Deus fluir através de você ou tenta segurar tudo? Porque no final, a diferença entre viver e apenas existir está nisso. E se isso falou com você, se inscreva em nosso canal e nos siga para mais conteúdos assim, porque às vezes Deus usa até a criação para alcançar o nosso coração. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!